Fala Tricolada, belezinha? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, o canal Tricolada, o canal da família Tricolor. Tem vídeos diários sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Então, vamos para mais um vídeo aqui no canal. A gente vai conversar sobre a estreia do Fluminense no Campeonato Carioca contra o Resende nesta quinta-feira. E o Fluminense tem feito aí amistosos com o Sub-23, é uma mescla da garotada lá do Sub-23 com os jogadores mais experientes que não estão sendo aproveitados na equipe profissional. Exemplo, Miguel e Ganso. Aí o Fluminense fez um treino com o Bangu, venceu por 1-0, depois fez um outro amistoso lá no seu treinamento contra o Madureira, empatou em 0-0 e no último amistoso perdeu para o Bangu de 1-0. Bangu 1, Fluminense 0 lá no centro de treinamento. Daí eu peguei as escalações, porque o Fluminense joga com um time no primeiro tempo e joga com outro no segundo tempo. Bota todo mundo para jogar, para fazer aí uma análise para ver que time vai botar em campo na estreia nessa quinta-feira. O treinador é o Ailton, agora com o reforço do Cadu, né, que jogou no meio de campo do Fluminense como volante lá em 95, no gol de barriga do Renato, ele fazia parte daquele elenco. Era reserva, então o Cadu agora está se somando também ao Ailton no comando do Sub-23. Então eu peguei aí qual time eu colocaria para essa estreia do Campeonato Carioca, segundo as peças que estão sendo utilizadas nesses amistosos aí preparatórios para a estreia do Campeonato Carioca, que isso é um time bem interessante, ficou um time bem legal. Quais são as opções? Vamos começar pelas opções. No gol tem dois goleiros, que é o Pedro Rangel, possivelmente o terceiro goleiro do Fluminense, que é o João Lopes. Deve reforçar, deve ficar no banco de reserva nesse jogo de estreia do Fluminense, ou até mesmo ser o próprio titular da equipe, já que ele é o terceiro goleiro da equipe profissional. Na lateral direita temos o Daniel Bolt e o Felipe. O Felipe eu não vi jogar, mas o Daniel Bolt sim. A zaga tem bastante zagueiros, né, que reforça lá na equipe profissional a não necessidade de contratar mais zagueiro. O Fluminense continua buscando zagueiros. Mas você vê, por exemplo, no Sub-23 tem o Frazan, que é da equipe profissional, tem o Luan Freitas, que também é dos profissionais, já foi integrado à equipe dos profissionais. O Iris, né, uma contratação recente, que virou a titular aí do Sub-23 e jogando na zaga, que não é a posição dele. O Iris tem treinado. Também tem o zagueiro Davi e o zagueiro Igor. Davi e Igor também compõem aí o elenco de zagueiros do Sub-23. Na lateral esquerda, na esquerda temos o Raí, de 23 anos de idade, Raí, lateral esquerdo, e Marcos Pedro. Muita atenção para Raí e Marcos Pedro, porque o Roger já noticiou de que está satisfeito com Egídio e Danilo Barcelos. Falou que analisou e viu que o Fluminense no momento não precisa contratar lateral esquerdo. Na minha opinião, é o setor que o Fluminense mais precisa se reforçar, a lateral esquerda. Mas infelizmente o Roger acha que vai dar para jogar uma Libertadores com o Egídio e com o Danilo Barcelos. Paciência, é um erro de análise na minha opinião. Então vamos lá, para o Sub-23 o que temos? O Raí, que também não me agrada, já vi jogar, é um nível Danilo Barcelos, e tem o Marcos Pedro, que tem uma qualidade e pode ser que seja utilizado ali na lateral esquerda. Sem falar da garotada, né, do Sub-17, que a gente tem um Jefté, que joga muito bem e poderia estar nesse time Sub-23 reforçando também. Mas o Jefté não subiu de categoria, permanece lá. Volantes, né, está trazendo o Wellington, ex-Atlético Paranaense. Eu vou dizer para vocês o número de volantes que tem nesse Sub-23, para vocês verem, vocês darem uma olhada, a quantidade de volantes que o Fluminense tem no elenco, principalmente nesse Sub-23, que reforça a não necessidade de se reforçar para esse setor. Ó, tem Nascimento, tem treinado Nascimento no Sub-23, Metinho, André, que desceu dos profissionais para o Sub-23 para jogar esses 3 jogos do Campeonato Carioca, mais um que não está sendo utilizado na equipe profissional que vai reforçar esse Sub-23, e o Caio Vinícius, que já peregrinou no profissional, já foi emprestado, voltou, é outro volante. Então, ó, só aí já tem 4 volantes, Nascimento, Metinho, André e Caio Vinícius. É muito volante para um clube só. Meias, tem o Wallace, que é meia, Miguel, vindo do profissional, tem o Ganso, temos o Gabriel Teixeira. O Gabriel Teixeira, eu enxergo ele fazendo 2 funções, tanto aberto, pelo lado esquerdo do campo, ou ali no meio, na armação, aí depende do treinador qual é o lugar que vai botar ele, que é um bom jogador.
pode fazer a função aberto como também centralizado. E atacante de lado, que eu acho que tem pouco. Pelo que eu vi nesses treinamentos, tem o Kaique, que pode jogar aberto pela direita. O outro jogador é o Marcos Paulo, né? O Marcos Paulo, que desceu do profissional para essa função, é tipo um castigo, que pode fazer a função pelos lados do campo, não me agrada muito. Mas o Marcos Paulo também pode fazer ali a armação do jogo, onde que ele se encaixa melhor ali no meio, na armação. Não sei se o Pacheco será utilizado. Como o Fluminense tem uma proximidade aí da pré-Libertadores, a gente está na torcida que o Fluminense jogue a fase de grupos, que vai dar um espaço maior para competir na Libertadores. Aí não sei se o Pacheco será utilizado no Campeonato Carioca, porque o Roger já assumiu hoje, já fez treinamento, conheceu o elenco. O Pacheco ficou preso lá com a equipe profissional. Mas está faltando jogador de lado de campo. Eu acho que o John Kennedy pode fazer esses lados de campo e provavelmente ele vai fazer o lado ali, o lado esquerdo ou o lado direito de ataque nessa estreia do Campeonato Carioca. Centroavante temos dois, né, que são da função ali, que é o Granada, o Samuel Granada, que é o 9, o centroavante, deve ser o titular, vem treinando como titular no Sub-23, e o Alexandre Jesus, aquele jogador que veio do Cruzeiro, também faz essa função de centroavante. Agora eu vou falar para vocês a escalação do Campeonato Carioca, segundo o que eu entendo como futebol, do que a gente pode extrair desses jogadores aqui citados, posição por posição, quem deve ser o titular nessa partida. Essa aqui é a minha opinião, não sei qual vai ser o time que o Ailton vai colocar em campo. Eu colocaria a seguinte formação: o Pedro Rangel, que é um bom goleiro, seria o goleiro titular da estreia do Campeonato Carioca, está treinando como titular nesses 3 amistosos, deve ser mantido como titular. Na lateral direita não tem como mudar, é Daniel Bolt, é o mais experiente, 20 e poucos anos de idade e é um lateral veloz, é uma opção para a gente observar. E na lateral esquerda o Marcos Pedro é bem melhor do que o Raí, mas muito melhor do que o Raí. O Raí está no Sub-23 sendo titular, mas pela idade já passou dos 20 anos, por isso que ele é titular lá pelo lado esquerdo. O Marcos Pedro, na minha opinião, começaria esse jogo no Campeonato Carioca contra o Resende. A dupla de zaga é Frazan e Luan Freitas, porque já vem de um entrosamento no Sub-23, os dois jogam juntos na própria equipe Sub-23, então tem esse entrosamento todo. Eu entraria com Frazan e Luan Freitas. Na posição de volante, são 2 volantes muito interessantes, com mobilidades. Eu colocaria ali o André mais fixo como primeiro volante e o Nascimento como segundo volante. Minha dupla seria Nascimento e André. Aí o meia, se a equipe jogar como joga a equipe profissional, com 3 caras no meio de campo, formando uma pirâmide, um cara mais à frente na armação do jogo, ali na função que é do Nenê, eu colocaria o Ganso ou o Miguel para fazer essa armação, dando preferência para o Miguel, que é mais jovem, tem mais mobilidade, é um cara que participa mais do jogo. Então eu colocaria o Miguel próximo ao centroavante, ali na armação do jogo, ali na entrada da área, fazendo a função que o Nenê faz. Seria até interessante para a gente ver se o Miguel pode fazer isso também nos profissionais. Um pouquinho mais atrás, o Nascimento como segundo volante, e lá na frente da zaga, o André. Aberto pela direita eu colocaria o Kaique, que é rápido, veloz, é garoto, é talentoso pra caramba. E pelo lado esquerdo eu colocaria o John Kennedy, que sabe jogar pelos lados do campo e sabe fazer gol. E meu centroavante seria o Samuel Granada para esse jogo aí de estreia do Fluminense contra o Resende no Campeonato Carioca. Essa é a escalação do Alexandre. Coloca a sua escalação aí nos comentários, seguindo essa relação que eu dei para vocês. Qual o time que você colocaria na estreia do Fluminense do Campeonato Carioca? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal. Aguardo vocês para os próximos. Flui!